Todo mundo consegue me ouvir? Então vamos lá, gente. Hoje a gente começa a primeira aula de noções de anestesiologia e analgesia. Nós vamos cobrir aí desde da página 1 até a página 14. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Se você está para ver o slide, para eu voltar aqui. Ah, agora sim. Caí, mas voltei. Vai de novo. Para falar de analgesia e anestesiologia, primeiro eu tenho que falar o básico de sistema nervoso. Tanto a anestesia quanto a analgesia, elas envolvem diretamente o sistema nervoso central, quanto o periférico. Eu preciso que vocês tenham, pelo menos, um nível básico de conhecimento no que é como se comporta o sistema nervoso humano. Então, eu vou colocar um vídeo bem brevezinho, bem resumido, para vocês terem uma ideia que vai ajudar a complementar o que está na apostila. Então, vamos lá. Se tiver muito baixo, me avisem, tá? Bom que aparece a propaganda. Vou retomar aqui de novo.
E aí, pessoal, deu para entender? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Ficou alguma dúvida nessa parte de transmissão de sinal nervoso? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Alguém tem alguma dúvida nessa parte de transmissão de sinal nervoso, de sinapse entre neurônios? Não. Não. Certinho, então, vamos continuar. Bom, vocês agora viram que toda a parte de percepção do corpo humano
ela está ligada diretamente à questão dos neurônios. Então, o que a anestesia e a analgesia vai fazer? Ela vai trabalhar ali na interação entre os neurônios. Quando tem a sinapse, a troca de estímulo entre um neurônio e outro, a medicação vai atuar ali. Então, a gente vai ter um bloqueio de comunicação entre os neurônios. Então, a gente vai ter um bloqueio de sinal entre um e outro. É isso que a anestesia ou analgesia faz. Mas o que é a anestesia propriamente dita? Só ver se eu consigo ampliar aqui mais um pouquinho. Bom, a anestesia, ela é o estado de percepção da ausência da dor durante um procedimento cirúrgico, um exame, um diagnóstico ou um procedimento curativo. Então, a anestesia ela pode ser geral, isto é, para o corpo inteiro, ou parcialmente. E ela também é chamada de regional, quando apenas em uma região do corpo é anestesiada. Por exemplo, anestesia local ou regional, a gente bloqueia a percepção só daquele local ali, ou daquele membro que a gente vai fazer o procedimento. Então, esse procedimento ele faz uso de drogas anestésicas no paciente que agem para que o cérebro não reaja à dor durante o procedimento. Como que ele vai agir? Ele vai bloquear a transmissão. Alguma dúvida? Não. Certo. Dentro da anestesia, a gente vai ter 3 tipos diferentes de anestesia. A gente vai ter anestesia geral, que é a perda reversível e controlada da consciência, perde algumas funções fisiológicas essenciais, como a respiração. Então, na anestesia geral, a gente tem um impacto na respiração muito grande, a gente bloqueia a forma de estímulo nervoso, ali principalmente a condução de sinais nervosos para contração do músculo do pulmão, então a gente vai perder esse estímulo de respiração também. Como a gente tem a perca do estímulo de respiração, a gente vai ter que monitorar o tempo todo a respiração desse paciente. E, ao mesmo tempo, ele perde as funções motoras de músculo do corpo inteiro, menos a do coração. Então, durante o procedimento anestésico de anestesia geral, o único músculo que fica com a sua atividade garantida é o músculo cardíaco. Deu para entender? Sim. Já na anestesia regional, é o procedimento de anestesia que funciona de maneira que as drogas são aplicadas para que uma determinada região do corpo seja incapaz de sentir dor. Mas essa anestesia regional, ela não vai atrapalhar a função respiratória, nem a função cardíaca. Por exemplo, eu posso atrapalhar, por exemplo, a função, se eu aplicar uma anestesia na medula, a RAC, por exemplo, eu posso isolar só os membros inferiores, que é o que acontece quando a gente vai fazer um parto por cesariana. A gente pode aplicar uma anestesia regional e paralisar só a parte inferior do corpo da mulher. Já um tipo de anestesia um pouco mais focada é a anestesia local. A gente faz só aquele local que vai ter incisão. É muito utilizada a anestesia local em pequenos procedimentos, como dar ponto no machucado, por exemplo. Alguma dúvida nessa parte? Não. Vamos continuar. Então, e a analgesia? O que a analgesia é? A analgesia é definida como o alívio da dor sem afetar o nível de consciência do paciente. Por exemplo, as drogas administradas para tal efeito são chamadas de analgésicos. Então, existem 3 tipos diferentes de analgesia. Tem a analgesia periférica, que é um método que age no controle de informações dolorosas no sistema nervoso, com o objetivo de controlar as informações antes delas chegarem ao córtex cerebral. Geralmente acontece mais analgesia em membros, em
extremidades, por exemplo, os dedos. Eu consigo analgesia só da região periférica na ponta dos dedos. Eu consigo analgesia também, a analgesia central, que as ações são direcionadas para as áreas mais superiores do sistema nervoso, como por exemplo, eu consigo analgesiar o sistema nervoso central, a coluna, um tipo de medicamento, ou eu consigo analgesiar diretamente o cérebro, para bloquear as informações de estímulo doloroso. Mas as outras funções ficam garantidas. E eu também tenho o tipo de analgesia descendente. São projetadas nas áreas do sistema nervoso central para baixo, para regular e bloquear níveis de informações dolorosas periféricas no cérebro, que é um pouquinho diferente da periférica. Deu para entender? Certo, vou continuar. Vou fazer uma pausa agora. Lá na apostila de vocês, se eu consigo abrir ela aqui. Compartilhar a tela. Lá na página 4, a primeira parte da apostila já fala direto de uma avaliação pré-anestésica. Mas antes disso daqui, é o que eu estou apresentando para vocês o que é o quê. E antes de eu entrar justamente naquela parte, eu precisava que vocês entendessem pelo menos os conceitos do que é que a gente vai trabalhar e o que é que eu estou falando, senão vocês vão ficar um pouquinho perdidos. Então, a gente já viu anestesia, já viu analgesia, e agora a sedação. O que é a sedação que entra de diferente aí? A sedação é o controle da consciência que torna o paciente menos consciente sobre o ambiente e sobre si. Então, o que a sedação faz? Ele tira o controle de consciência. A sedação, ela pode ser também muito próxima da anestesia. Com anestesia, eu tenho um tipo de sedação. Deu para entender? A sedação é a perda do controle de consciência. Eu posso usar um medicamento que ele vai promover a sedação, que é a perda de consciência, e ao mesmo tempo anestesiar para a dor, que é o que faz a anestesia geral. Então, dentro da sedação, eu tenho 3 tipos diferentes de sedação, em 3 níveis. Poliana, uma mesma droga pode ter os 2 efeitos. Depende do tipo de medicamento que o médico está colocando ali na hora. Eu tenho medicamentos que fazem só um efeito, eu tenho medicamentos que fazem 2 efeitos, eu tenho um medicamento que cobre os 3. Ou ele anestesia, ou ele tem uma ação analgésica, ele promove controle da dor, e ele vai sedar ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Propofol. O Propofol é muito utilizado porque ele tem essas 3 ações. Ele anestesia, analgesia e seda o paciente. O paciente não se lembra da cirurgia, ele não sente dor e ele não tem... Ele tem a perda de consciência, desculpa, a sedação. Ele vai anestesiar, então ele não vai deixar ter estímulo nervoso ali naquela região e promove a analgesia. Ele tem a perda da sensibilidade para a dor. Deu para entender? Então, dentro da sedação, a medicação ela pode ter 3 níveis. Pode ter uma sedação mínima, uma sedação moderada e uma sedação profunda. Na sedação mínima, é um método utilizado para aliviar a ansiedade do paciente, possuindo nenhum ou pouco efeito em relação à consciência do paciente. Essa sedação mínima, a gente vai só promover aliviar a ansiedade. Um tipo de medicação com sedação mínima é o Rivotril, alprazolam, tudo termina com AN.
É um tipo de sedação mínima. Só que ele não promove a perca de consciência por completo. E ele também não promove a analgesia e anestesia. Deu para entender? Já a sedação moderada, ela age deprimindo um pouco a consciência e deixa o paciente capaz de responder aos estímulos externos. A sedação moderada, ela pode ser utilizada, por exemplo, no procedimento de endoscopia. Já viram os casos de pessoas que vão fazer endoscopia e saem meio grog, mas ainda sai se comunicando, ela não desmaia totalmente? É um tipo de sedação moderada. Já a sedação profunda é muito utilizada em anestesia geral, é o Propofol, que tem ali na apostila de vocês também. Até aqui, tem alguma dúvida? Certo. Então, agora sim a gente vai entrar lá no começo da apostila de vocês, na avaliação pré-anestésica. Então, na avaliação pré-anestésica, eu tenho que ter muito cuidado em observar todos os detalhes do paciente. Então, eu brinco que a avaliação pré-anestésica, você tem que ter ali um nível de TDAH, de hiperfoco, muito grande. Porque além de você fazer perguntas para o paciente, você precisa se atentar a pequenos detalhes, por exemplo, algum detalhe morfológico da pessoa, que a pessoa possua ali, por exemplo, na região da garganta, do pescoço, que possa dificultar depois um possível entubamento, um possível, algum item que possa atrapalhar a sua conduta ali, que a gente vai ver no vídeo daqui a pouco. Então, eu tenho que fazer contato visual com aquele paciente, né? E prestar atenção tanto no que ele fala, quanto no que ele apresenta. Por exemplo, ele pode apresentar um quadro de tosse, uma doença respiratória ali, não te comunicar que ele está propriamente doente. Você pode perceber, por exemplo, pela fala dele, que ele pode estar gripado e não te comunicou isso para você anotar na ficha. E isso pode interferir ali no procedimento. Eu posso também pedir histórias passadas da família dele ou dele próprio, se ele teve alguma doença, algum fator de comorbidade anterior ali. E eu tenho que aprender a escutar mais o paciente, o cliente ali, do que tentar encerrar brevemente aquele questionamento. A gente tem por regra hoje em dia, é uma novidade agora que a gente está começando a padronizar no meio médico, a escuta. A escuta de no mínimo 1 minuto sem interrupções. Que é para você dar tempo para o paciente te relatar tudo que ele precisa te relatar. Aí depois vem os questionamentos. Deu para entender até aqui? Então, eu vou passar um vídeo aqui, que ele vai falar bem mais profundo dessa parte de consulta pré-anestésica. E depois eu vou mostrar um modelo de formulário de consulta pré-anestésica, de um dos melhores hospitais da rede de Dior. Vai ter outra propaganda, tá? Ó, só um adendo, bom que a propaganda acorda todo mundo, né? Se tiver com sono, ela já acorda que ela dá um susto. Vou deixar aí o vídeo com vocês, tá? E fui ampliar aqui para o vídeo.
Prontinho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto que ele abordou? Não? Ninguém tem dúvida? Então tá. Vou fazer uma pausa agora, gente. Vocês devem estar se perguntando, mas por que que eu preciso saber sobre anestesia e analgesia? Estava baixo aí? Para mim estava alto. Eu vou tentar aumentar o volume da próxima vez, tá? Eu vou mandar também os slides, aí vocês podem reassistir esse vídeo, tá? Todos os links da apresentação eu extraí do YouTube. Eu vou mandar a apresentação completa para vocês e vocês vão ter acesso aos vídeos, tá? Vou colocar lá no ProESC. Voltando. Vocês podem ter se perguntado por que que eu preciso aprender analgesia e anestesiologia? Tudo, eu não sei se vocês já trabalharam em ambiente hospitalar, em área da saúde. Vocês já trabalharam? Já têm ideia de como que é um ambiente hospitalar? Como que é uma sala de cirurgia? Certo, Poliana, você trabalhou por pouco tempo. Então você já tem uma ideia de como que é uma sala de cirurgia ou um hospital. Tudo em ambiente de saúde, ele é feito por processos. Processos nada mais é que uma receita de bolo que a gente tem que seguir. Então, tudo dentro de uma empresa de saúde, seja ela laboratório, hospital, clínica de imagem, é regido por processos. Dentro desses processos, a gente tem as regras do que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então, dentro da profissão de vocês, que vocês estão fazendo o curso para adentrar nessa profissão de instrumentação cirúrgica, vocês talvez não vão mexer com uma anestesia, mas vocês precisam conhecer como funciona. Vocês precisam saber como que é o processo para se caso acontecer alguma coisa, acontecer uma intercorrência, algum problema, vocês saibam como que vocês vão conduzir, poder resolver aquele problema. A gente chama de intercorrência. Durante uma cirurgia, ao qual vocês vão participar, o paciente está ali propenso a acontecer várias coisas com ele. Então, vocês precisam conhecer como que funciona para vocês poderem ajudar a corrigir aquele problema. Então, por isso que vocês estão tendo essa matéria de anestesiologia e analgesia. Não propriamente vocês vão atuar nisso, mas vocês precisam conhecer o processo de como que funciona. Deu para entender a minha explicação? Certinho. Então, vamos continuar. A gente agora vai passar da consulta pré-anestésica para os tipos de anestesia. E ele vai citar alguns exemplos de anestesia. Uma dúvida. Eu tenho algumas imagens um pouco mais fortes para mostrar. Posso mostrar? Alguém tem algum problema com sangue, cadáver? Se tiver, fale agora, o cálice para sempre. Então, vamos lá. Eu vou mostrar os tipos de anestesia aqui, tá? Pessoal que não está interagindo, tudo bem? Pode mostrar. Tá dando para vocês escutarem direitinho aí? Então, vou continuar, tá? Qualquer coisa, outro assusta aí, propaganda.
E aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Pode avançar, então. Tô achando que vocês estão quietos. Estou acostumado com sala cheia, com perguntas, qualquer coisa, pode mandar aí no chat que eu pauso, tá? Então, vamos lá. Bom, durante a anestesia geral, a gente tem que ter muito cuidado com a parte respiratória, como eu já falei anteriormente. Um exemplo, sim, clássico, que todo mundo conhece, é o Michael Jackson. Ele faleceu por utilizar uma substância anestésica sem o devido acompanhamento. Ele utilizou uma dose acima do permitido e deu uma parada cardiorrespiratória nele. Então, está aí um exemplo do porquê que a gente tem que ter tanto cuidado no monitoramento de um paciente anestesiado. Depois eu mando para vocês o link para vocês lerem a matéria completa, tá? Vou fazer uma pausa agora. Vou mostrar outra coisa para vocês também, igualmente importante. Eu comentei anteriormente. Eu só compartilhar a tela. Lembra que eu falei que tem um questionário específico para avaliação pré-anestésica? Deixa eu aumentar aqui. Dá para ler aí? Ó, esse questionário de avaliação pré-anestésica é de um dos melhores hospitais que a gente chama de Redidor. Essa rede tem no Brasil inteiro. Então, aqui está um exemplo de avaliação pré-anestésica. O que a gente vai perguntar, o que a gente vai observar? Claro que os dados pessoais, né, do paciente, se possível, o registro de leito, para a gente não ter nenhum tipo de troca de informações ou de pacientes, né, vai confirmar. É indispensável peso e altura, para a gente poder calcular a dose certa de anestésico aplicar. E a gente também vai investigar os antecedentes da pessoa. O paciente é alérgico a algum medicamento? Se sim, a gente tem que descrever todos os medicamentos que ele é alérgico. Sem problema, Poliana. Depois você acompanha a aula gravada, tá? Vou pedir para quem ficar na sala, por favor, participe, me responda se está entendendo, se o áudio está bom. Então, vamos continuar. Eu vou ter que ver também se ele faz algum uso de algum outro tipo de medicação diariamente, de uso contínuo, que a gente fala. E listar todos os possíveis medicamentos que ele usa. Por quê? E com base nos medicamentos que ele usa, a gente vai investigar um fator chamado interação medicamentosa. É quando um produto químico interage com o outro e atrapalha o resultado final daquilo que eu quero obter com a medicação que eu vou administrar. Por exemplo, um exemplo prático de interação medicamentosa. Já ouviram falar que antibiótico interfere no anticoncepcional? Isso é verdade. Alguns tipos de antibióticos, eles vão interferir no efeito anticoncepcional de outras medicações e vai diminuir o efeito anticoncepcional, levando a um risco de gravidez mais elevado se comparado às outras pessoas que não usam antibiótico. Deu para entender? Então, o uso de qualquer tipo de medicação, ele pode sofrer interação medicamentosa com outras medicações. Por exemplo, a anestesia. Ele pode diminuir ou pode aumentar o efeito da anestesia que eu estou aplicando. O mesmo exemplo aí na pergunta 3. Faz uso de algum tranquilizante? Por exemplo, se a pessoa utilizar um depressor do sistema nervoso central, quando eu administrar um anestésico, o anestésico vai ter um efeito multiplicado.
Ele pode ter um efeito maior do que aquilo que eu estou desejando. Paciente, eu tenho que perguntar, teve recentemente tosse com catarro? Teve alguma doença cardíaca? Ou utiliza algum marca-passo cardíaco? Se teve tosse com catarro, quer dizer que ele teve uma doença de vias aéreas superiores. E também pode ter tido uma via inferior, que atingiu o pulmão. Se ele teve alguma doença, algum problema de pulmão, pode atrapalhar no nível de oxigenação dele durante a anestesia. Por exemplo, anestesia geral. A gente utiliza a técnica de monitoramento das vias aéreas. Teve algum problema de pressão, como os vídeos anteriores citaram? Se ele já tem uma predisposição a ter uma pressão alterada, pressão mais alta, quando ele sentir dor no pós-operatório, ele pode aumentar ainda mais a pressão dele. Então, tem que ter esse dado, é importantíssimo a gente perguntar isso na avaliação pré-anestésica. Teve anteriormente algum problema de pulmão, asma, bronquite, tuberculose? Isso está ligado diretamente no nível de oxigenação do pulmão. Se ele teve previamente aí alguma lesão pulmonar, ele não vai oxigenizar direito durante o procedimento. Isso leva a um risco de hipóxia, de diminuição do oxigênio circulante ali. Isso pode levar à morte. Ou a necrose por falta de oxigenação durante a cirurgia. Tem problema de sangramento? Tem aí o uso de alguma medicação anticoagulante? Isso pode levar a um sangramento interno aí durante a cirurgia. Tem dor, lesão na coluna. Lesão na coluna, principalmente, pode prejudicar o efeito anestésico e da RAC, como foi evidenciado aí no último vídeo. Teve algum problema de fígado? Teve cirrose, hepatite, icterícia, algum sinal clínico? O que é icterícia? Quando a pessoa fica mais amarela, o branco dos olhos está mais amarelado, isso é icterícia. Indica que teve algum problema no fígado. Se eu tenho problema no fígado, algumas medicações são processadas dentro do fígado. Isso quer dizer que eu vou ter um prejuízo de processamento da anestesia ali dentro. Então, a anestesia não vai ser corretamente metabolizada ali no fígado. Ele pode ser anestesiado em um nível menor do que eu preciso. Então, é bom ter esse dado. Teve algum problema de rim, algum problema de anemia, leucemia? Isso pode interferir também no procedimento anestésico. O rim, se tiver algum problema renal, o paciente pode demorar mais tempo para voltar, porque a anestesia ali, ela precisa ser excretada, precisa ser jogada fora. A principal via de jogar fora é o rim, através da urina. Durante a recuperação anestésica, eu monitoro a quantidade de urina que é feita pelo paciente, que é excretada pelo paciente, na RPA. RPA é um local onde fica ali, após a cirurgia, os pacientes em monitoramento. Eu depois descer para o quarto, para as enfermarias. Ou para a UTI, se necessário. Se tem algum problema de anemia ou leucemia, durante a cirurgia há muita perca de sangue. Então, preciso avisar o sistema ali hospitalar para repor bolsas de sangue para mim, caso eu necessite, para eu já utilizar ali de emergência. Então, na avaliação pré-anestésica, também é perguntado essa parte de anemia e leucemia. Tem algum problema dentário? Teve algum uso de substância ilícita, como cocaína, maconha, que interfere no sistema nervoso central? Eu tenho que relatar. E eu tenho que perguntar diretamente para o paciente. Você fez uso de cocaína, de maconha ou de qualquer outra droga que tirou seu estado de consciência? Porque isso vai interferir. O uso prolongado de cocaína, maconha ou qualquer outro depressor do sistema nervoso central atrapalha na absorção da anestesia. Porque, como eu já falei anteriormente, a anestesia ela lida diretamente, em alguns casos, com o sistema nervoso central. Se eu tenho uma modificação do meu sistema nervoso central por uso de drogas, a anestesia não vai fazer efeito certo ali. Então, eu preciso utilizar até uma dose maior
em pessoas que têm uso prolongado de maconha e cocaína. Que a longo prazo pode ter algum problema de absorção e de efeito ali. E a pergunta 17 é a mais importante, eu considero. Teve outras cirurgias que foi submetida a algum tipo de anestesia anteriormente? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui um artigo. Até está lá no nosso slide. O uso prolongado de anestesia ou a repetição de anestesias a longo prazo gera um déficit e uma modificação de personalidade no paciente, principalmente em idosos. Mais para frente tem um slide e um artigo científico sobre isso. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, não. Então, além de todas essas perguntas obrigatórias aqui na minha avaliação pré-anestésica, eu tenho que pedir para ele assinar, porque qualquer informação emitida pelo paciente tem que ter assinatura. Tem que ter uma prova para nos resguardar que ele forneceu aquelas informações. Além de que eu tenho que orientar o paciente, ele tem que estar em jejum no momento da cirurgia. Então, é muito importante. Parece que a aula caiu, mas vou continuar aqui a explicação, depois eles assistem a gravação. Alguns alunos caíram. Então, na avaliação pré-anestésica, eu também tenho que ver, tenho que sinalizar. É necessário reserva de sangue? Sim ou não. Em casos que o paciente tem algum tipo de anemia aí, algum tipo de deficiência no sistema hematológico, eu tenho que avisar que eu informei sobre a necessidade de jejum. Então, ele tem que ter ali, no mínimo, 4 horas de jejum para líquidos, 4 horas para leite materno, em caso de pacientes recém-nascidos, ou de pouca idade, e 8 horas para sólidos, porque isso vai interferir na absorção da anestesia. Quando o paciente não está em jejum, eu tenho ali uma competição na absorção da anestesia. Ou ele vai absorver a anestesia, ou ele vai absorver os nutrientes que estão ali circulando no sangue do paciente. Foram processados ali no intestino, no estômago, e estão disponíveis na corrente sanguínea. Então, por isso que a gente pede um jejum prévio, para que não haja competição de absorção. O organismo sempre vai dar preferência à absorção de nutrientes, para ele poder garantir a sobrevivência dele. Por isso que a gente pede jejum. E na avaliação pré-anestésica, eu vou indicar ali a escala de dor de uma criança. Eu posso fazer alguns testes de dor, de sensibilidade. Mas aí é tema para outra aula futuramente. Eu também tenho que avaliar as vias aéreas. Eu posso avaliar o tipo do índice de Mallampati. Vou colocar aqui para vocês uma descrição breve do Google, que vocês podem pesquisar aí mais à frente. O que é esse índice de Mallampati? Esse índice ele é relacionado à quantidade da abertura da boca ao tamanho da língua. Porque eu tenho que avaliar a capacidade que eu tenho, em alguns casos emergenciais, de poder intubar meu paciente. Qual que é a dificuldade que eu vou ter de intubação? Dependendo desse grau, eu consigo avaliar a dificuldade que eu vou ter para intubar esse paciente. Bom, vamos ver na prática como que é essa dificuldade de intubação. Eu mostrei para vocês lá o índice de Mallampati, mas eu tenho que garantir como que vai. Eu vou passar a intubação por essa via aqui, ó.
Eu tenho que transpassar da língua, passar pela boca, transpassar a língua para chegar aqui, ó, as vias laríngeas. Que aqui é que ocorre o processo de respiração. E a língua, ela pode atrapalhar se ela não for estabilizada. Eu posso cortar o oxigênio se ela encostar aqui em cima, no palato superior. Então, aquele índice serve para poder ver qual tipo de numeração que eu vou utilizar ali do meu material para poder garantir as vias aéreas superiores. E também eu tenho que ver qual que é o grau de inclinação que eu consigo ali com o paciente. Inclinação de colocar a cabeça dele para trás para facilitar a respiração ali durante o entubamento, durante a intubação. Através da cânula orofaringe aqui, ó. Por exemplo, prático que eu falei. Eu posso usar essa cânula para garantir que a língua não atrapalhe o processo de respiração. E eu posso utilizar também uma cânula nasofaríngea, através do nariz, para garantir o processo respiratório. Então, eu posso garantir dessas duas formas. Ó. Por isso que eu tenho que garantir, no caso da cânula nasofaríngea, que a cabeça dele possa ser inclinada o mais para trás possível. E eu também tenho que garantir a abertura da boca, da força suficiente para passar essa cânula. Em alguns processos, a ventilação ela pode ser manual ou pode ser também através de aparelhos durante a cirurgia. Como, por exemplo, aqui. Ó. Eu posso não passar cânula, mas eu posso inclinar a cabeça do paciente para trás e colocar um respirador, automatizado ou não. Por isso que eu tenho que medir a distância entre o mento e o externo. Se ele for maior que 12,5 centímetros, essa distância, eu tenho uma distância normal. Se eu tiver menor que 12,5 centímetros, aí já é preocupante, porque eu tenho uma distância reduzida. Então, vamos voltar lá para os outros slides. Então, eu tenho que garantir ali as vias aéreas superiores por risco de parada cardiorrespiratória devido ao anestésico, né? E agora eu vou passar um videozinho explicando como que é o processo de intubação orotraqueal.
Bom, aí deu para ter uma ideia de como que é o processo de intubação e quais os cuidados que a gente tem que ter. Vou passar para vocês como que é, bem rapidamente, uma anestesia peridural, ou, aliás, uma epidural, né, muito utilizado em trabalho de parto. Aqui é um vídeo, é um vídeo real, tá? É um vídeo real de sala de cirurgia.
Pronto, esse foi um procedimento prático de como é feita a anestesia na prática. Tá? Sala de cirurgia é barulhenta, tem vários profissionais ali atuando ao mesmo tempo, vários aparelhos funcionando ao mesmo tempo, então esse é um cenário real, como é o dia a dia ali. Bloqueio de nervos periféricos também, como que é feito na realidade. Então, vem outra propaganda aí, dá uma guardada. Esse aparelho que ele está utilizando aí é um ultrassom. Então, toda a parte de anestesia, de bloqueio de nervo periférico é feita através de ultrassom no momento da aplicação. E sim, tem música na sala de cirurgia sim, viu? Bom, agora a gente vai para a última parte, como eu comentei anteriormente, o risco de complicação cognitiva após cirurgia. Então, há riscos da anestesia, principalmente em pacientes idosos, de modificação do comportamento cognitivo dele. Eles podem ter delírio, hipotensão, perca de personalidade temporariamente, ou então pode modificar a personalidade do idoso aí, de forma temporária, ou até mesmo permanente. Então, a anestesia, principalmente a geral, gera muito impacto em pacientes idosos. Tem aí esse artigo que vai com o link aí, um artigo científico, que nele cita as complicações anestésicas pós-operatórias, como, por exemplo, hipotensão, diminuição de pressão, alterações de sinais vitais, delírio, agitação, confusão mental e disfunções cognitivas. O que seriam isso? Delírio. Ele pode acreditar em um fato que não é totalmente verdade, ele pode ter disfunção cognitiva, então ele pode ter mudança de personalidade aí pós-anestesia, pode ter confusão mental, pode não se lembrar dos seus parentes próximos aí, ou de memórias recentes. E é muito comum na prática médica a observação de delírio pós-operatório, DPO, a disfunção cognitiva pós-operatória, DCPO, que caracteriza prejuízos de memória, de concentração, de compreensão de linguagem e a interação social aí também. Eles podem perceber, os familiares podem perceber pós-operatório
uma dificuldade de interação social, até mesmo esquecimento por parte desses idosos. Então, depois vocês leem com mais calma esse artigo que está encaminhado aí junto com os slides. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, viu? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Próxima aula aí, gente, eu vou abrir uns 5 minutinhos aí de discussão da aula anterior e resolução de dúvidas, tá? No próximo encontro, leiam para a gente aí a nossa apostila. A Politécnica vai indicar para vocês aí até onde vocês têm que ler. Então, venham preparados, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Tchau, tchau.